quando ele chega, tudo muda. Isaías capítulo 6 trata sobre uma visão que Deus dá a um homem chamado Isaías, a um jovem como outro qualquer, um improvável no meio de Israel. A visão que Isaías teve ocorreu, o detalhe que o texto começa dizendo que essa visão ocorreu no ano em que morreu o rei Uzias, mais ou menos 750 anos antes da vinda de Cristo na terra. E Uzias teve um reinado longo e próspero, porque é importante você entender o porquê o texto começa dizendo que foi exatamente no ano em que morreu Uzias que Isaías teve uma experiência profunda com Deus. Uzias era um dos reis de Israel e ele teve um reinado extremamente próspero e correto aos olhos de Deus, e que por si só já era considerado sinal de muitas bênçãos. Como diz 2 Crônicas capítulo 26, se você ler lá, você vai ver o relato desse reinado de Uzias. A não ser um momento da sua história de rei, uma ressalva de ele tentar exercer o lugar do sacerdote e oferecer incenso, ele entrar no lugar que só os sacerdotes poderiam entrar, e ele querer fazer o papel do sacerdote, a qual ele não foi chamado para fazer. E nesse ato Deus não se agradou, e os sacerdotes daquele tempo se reuniram todos e entraram. Quando entraram, pegaram Uzias no flagra, tentando fazer o papel do sacerdote, mas ele era rei. E aquilo foi tão trágico na vida de Uzias que trouxe para ele uma lepra. Ele passou a ficar enfermo e ele morreu dessa doença. E a sua morte trouxe na direção do povo de Israel algo traumático, algo que ninguém esperava, porque Uzias era um líder bom. Uzias era um líder que agradava a Deus e fazia com que o povo se agradasse a Deus também. Então você sabe o que é você perder um líder a qual é a sua referência, a qual tem apontado o caminho do Senhor, a qual tem feito com que o povo pudesse adorar ao verdadeiro Deus? A sua morte deve ter sido um momento traumático na vida desse jovem chamado Isaías. Um descontentamento nasceu no coração desse jovem, que o fez buscar o Senhor no templo. Porque nessa visão Isaías estava no templo buscando ao Senhor. Talvez a experiência da morte do rei produziu nele um senso de vazio. Isaías ficou, quem vai preencher esse lugar? E agora, você sabe esses momentos que acontecem na minha e na sua vida, em que a gente perde algo tão precioso, ou perde alguém tão importante, e vem um senso de vazio no nosso interior, na nossa alma, parece que está faltando algo, parece que ficou um espaço vazio. Sabe quando você perde algo importante na sua vida? Eu não sei para onde você corre, ou para onde você correu quando isso aconteceu, mas a Bíblia vai dizer que Isaías, ele correu para o templo em busca de consolo. Onde eu e você estamos buscando consolo para a nossa alma e o nosso espírito? Foi no templo, buscando consolo, que Isaías teve uma experiência inesquecível com o Senhor. Ali ele teve uma visão de uma nova estação para a sua vida. Agora perceba que o texto não vai dizer no dia em que morreu o rei Uzias, nem o texto vai dizer na semana em que morreu o rei Uzias, nem a Bíblia vai dizer no mês em que morreu o rei Uzias. A Bíblia diz no ano em que morreu o rei Uzias. Por quê? Porque não foi no dia, não foi na semana, nem foi no mês. Isaías estava a um período numa estação de luto. Isaías estava a um período numa estação de vazio. Isaías estava a um período numa estação de perda. Mas ele insistia constantemente em estar no templo. Ele insistia constantemente de ter uma experiência de mudança da sua vida. Ele tinha a esperança de que algo novo ia acontecer, de que uma nova estação ia chegar. Olha para essa pessoa e diga assim: não perca a sua esperança, ainda que o tempo, diga assim, ainda que o tempo esteja te maltratando, mas aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir. E se ele disse que você vai entrar em uma nova estação, então fique preparado, porque quando ele chegar, tudo vai mudar na sua direção. Uma grande visão nasceu de um descontentamento de Isaías. Quando você fica triste, preocupado, indignado, você precisa entender que algo precisa nascer disso.
E você não pode deixar que nasça da sua indignação uma murmuração. Você não pode deixar que nasça da sua preocupação uma ansiedade. Você não pode deixar que nasça da sua tristeza um luto eterno. Você precisa fazer desses momentos difíceis da sua vida, de perda da sua história, momentos preciosos em que é possível abrir para uma nova estação da sua vida. Quantos de nós já vivemos perdas? Quantos não já experimentamos de desapontamentos na nossa vida? Mas a chave para viver uma nova estação é apresentar ao Senhor o seu descontentamento. A chave para viver uma nova estação é colocar nas mãos do Senhor a sua maior preocupação. Como fizeram grandes homens de Deus na Bíblia, por exemplo, Moisés, Davi, Neemias e Isaías. Isaías estava no templo não para matar uma agenda religiosa. Você não pode vir para a igreja para matar uma agenda religiosa. Todo domingo você está aqui porque para cumprir a sua religiosidade. Não, você vem ao templo por um descontentamento da sua alma, do seu espírito, buscando uma nova estação em Deus, buscando uma resposta em Deus, buscando uma direção em Deus, buscando um fogo no seu espírito, buscando uma ativação profética, buscando um destino para a sua vida. Isso precisa ser a motivação de você vir ao templo orar, de você vir ao templo cultuar ao Senhor. O que importa para Deus finalmente? Alguém que sente o descontentamento, alguém que sente na pele uma frustração. O que importa para Deus? O que importa para Deus é onde está o teu coração nessa realidade. O seu coração precisa estar voltado para o Senhor. Você está comigo aqui? Isaías estava no templo. E naquele dia, porque a Bíblia diz no ano em que morreu Uzias, ou seja, quanto tempo Isaías não estava ali, quantos meses Isaías não estava ali, quantos dias Isaías não estava ali insistindo, buscando ao Senhor, entregando ao Senhor o seu vazio, entregando ao Senhor o seu descontentamento, sua frustração do seu líder, aquela referência não está mais, o que eu vou fazer? Quando foi de repente, em um dia em que o Senhor resolveu descer naquele lugar, tudo mudou na vida de Isaías. E quais são as verdades que a gente precisa e pode aprender nesse texto? A primeira é que Isaías se permitiu. Você precisa estar num lugar como esse, mas você precisa se permitir ser encontrado pelo Senhor, se permitir Jesus tocar em você, se permitir Ele sondar e tocar e alcançar o teu coração. Para quem se permite, escute isso, porque quando você lê o texto aqui, verso 2 e verso 3, Isaías capítulo 6 diz que Isaías teve uma visão. Naquele dia, como um dia qualquer, um dia comum, o Senhor resolveu ir naquele lugar. E a Bíblia vai dizer que o Senhor trouxe uma visão a Isaías. Ou seja, quem se permite, irmãos, aprenda essa lição aqui. No meio da estação difícil da sua vida, se você se permitir, Deus, Ele se revela e revela a você uma nova esperança, um novo caminho. Não importa a circunstância que você está vivendo, se você se permitir, Ele vai se revelar e vai revelar a você a vontade dEle. Ele vai se revelar para você e vai revelar a você os segredos que Ele tem com você. Naquele dia o Senhor se revelou a Isaías e revelou o que Ele tinha para Isaías. Isaías teve uma visão e ele diz que acima ele olha e vê o Senhor no alto e sublime trono. Deus vai te dar uma visão de uma nova estação que vai entrar na sua história. Deus vai se revelar a você e revelar a você o que é que Ele tem na sua direção. Para que isso aconteça, você precisa romper com barreiras. Porque tem muita gente dizendo, eu quero uma visão, Senhor, me dá uma visão. Mas existem muitas barreiras que impedem de você enxergar o que Deus quer revelar a você. Tem muitas barreiras emocionais ainda na sua alma. Tem muitas barreiras sentimentais ainda que te aprisionam no passado. Tem muitas barreiras até espirituais que te tornam alguém ainda muito religioso. E pessoas assim acabam que não conseguem perceber a visão do Senhor, a revelação de Deus. Essas coisas não nos deixam enxergar a essência de um pai. Mas é quando nós rompemos
que nós passamos a enxergar o que a maioria não consegue ver. É quando você rompe com a espiritualidade, é quando você rompe com os ressentimentos, que você passa a enxergar o que muitas pessoas não estão conseguindo enxergar. Isaías diz: eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono, e acima dele estavam serafins. Olha a visão que Isaías teve. Algo estava sendo revelado aos olhos de Isaías. E ele diz que esses serafins clamavam uns aos outros: santo, santo, santo. Essa é uma grande revelação, sabe de quê? Da essência de Deus. Deus estava se revelando ao homem Isaías. Deus estava se mostrando ao homem Isaías. Deus faz questão de se mostrar a você. Deus faz questão de revelar a sua essência, a sua natureza para mim e para você. E Isaías estava vendo os serafins dizendo: olha, ele é santo, viu? Ele é santo, ele é santo. Essa é uma grande, incrível revelação do caráter do Senhor. A sua santidade. Essa santidade não nos afasta, mas nos separa. Santidade é separação. Sabe o que Deus estava revelando a Isaías? Está na hora de você se separar. Deus está dizendo a você aqui, Ele te trouxe aqui para dizer isso a você. Está na hora de você romper. Está na hora de acontecer um rompimento da sua alma, do seu espírito, da sua vida religiosa, para você acessar os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Como em um mundo tão cheio de pecados é possível ver santidade? Como no meio de um vazio de alma se consegue enxergar uma esperança? Como nos dias de dor se consegue enxergar uma saída? Como nos piores dias do inverno se consegue enxergar um broto que vai nascer uma nova estação chamada primavera? Diz essa pessoa assim: é possível, buscando o Senhor. Isaías estava no templo buscando o Senhor. Isaías estava no templo olhando para o lugar chamado Santo Lugar. As realidades ao redor de Isaías era uma: sofrendo com a carência de vazio, uma perda de alguém importante, habitando no meio de um povo que tinha lábios impuros. Até o próprio Isaías era pego com práticas de impuros lábios, como ele mesmo diz. Mas Isaías estava no templo buscando ao Senhor. Ei, em nome de Jesus, meu irmão e minha irmã, o seu lugar é buscando ao Senhor todos os dias. Você quer ver essa realidade mudar na sua história? Busque ao Senhor todos os dias. Não importa a realidade de agora, existe uma realidade em Deus que te espera. Não importa o que você está vivendo, a estação que você está vivendo, mas existe uma realidade em Deus que te espera. E você precisa desejar entrar nessa estação de Deus. Essa expressão de que no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor, nos ensina que é buscando que nós iremos ter visões. É buscando ao Senhor que nós iremos enxergar o novo tempo que Ele tem para nós. É buscando ao Senhor que você vai enxergar a saída que Ele tem para você. Amém? Em nome de Jesus. É buscando ao Senhor que você vai ser visitado pelas promessas de Deus. Não desista. É buscando ao Senhor que tudo vai mudar na sua vida. É buscando ao Senhor que a nova estação vai acontecer sobre a sua geração. Então a primeira coisa que a gente aprende aqui é que Ele se revela e revela. Deus tem vontade de se revelar para mim e para você. Ele quer revelar a sua natureza, a sua essência. Ele quer revelar os seus sonhos. Mas nós precisamos buscar ao Senhor mais. Nesse tempo, irmãos, mais do que nunca, busque mais ao Senhor. Conheça e prossiga em conhecer ao Senhor. Não se abata e recue diante das circunstâncias. Se tem vazio, busque ao Senhor. Ele tem um preenchimento para você. Você está comigo? A segunda verdade que a gente aprende aqui nesse texto é que Ele cuida e consola. Ele revela e se revela, mas Ele também cuida e consola de nós. Isaías experimentou de uma experiência que gerou um descontentamento. Mas além de ele
ter uma visão em que o Senhor estava se revelando e revelando a ele um caminho e um propósito. Ele pode perceber que o Senhor estava cuidando e consolando ele naquele lugar. Porque o Senhor tem cuidado e consolo para você. Ei, em nome de Jesus, pessoas podem te faltar. Tudo pode te faltar. Mas há uma promessa de Deus que não vai faltar para você, que é cuidado e consolo. Diz a duas pessoas ao teu lado aí, diga assim: pode tudo faltar para você, mas nunca vai faltar cuidado e consolo do Senhor para o seu coração. Verso 4 e 5 a Bíblia diz: ao som das vozes, que vozes? Os serafins diziam: santo, santo, santo. Ao som dessas vozes, a Bíblia vai dizer que as portas tremeram. Tremeram-se tudo naquele lugar. E o templo ficou cheio de fumaça. Então Isaías, ele gritou: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei e o Senhor dos Exércitos. Cuidado e consolo de Deus. Como assim, pastor? Cuidado e consolo. Isaías estava no ano do luto. Perdeu alguém importante para ele. Imagina o que a morte desse rei não gerou. Insegurança, com certeza. Dúvidas na sua cabeça. Medo do que seria sem um homem que protegia. Decepção. Sensação de perda. Mas perceba que o texto diz: naquele dia que Isaías buscava consolo em Deus, Deus mostra o seu cuidado. Quanto mais você buscar consolo do Senhor, mais o cuidado dele você e a sua casa terá. A Bíblia diz que aos sons dos serafins, afirmando que ele era santo, as bases tremeram e a casa se encheu de fumaça. Que experiência incrível! Deus estava anunciando: existem experiências na vida que você pode ficar sem chão. Quantos daqui já ficaram sem chão por um acontecimento na sua vida? Levanta a tua mão direita, você que já teve a sensação de que alguém te roubou o chão porque alguém traiu você, alguém decepcionou você, alguém enganou você, alguém prometeu algo que não cumpriu, e de repente você é tão decepcionado que parece que você ficou sem chão, amém? Então Isaías estava exatamente com essa sensação no templo, mas Deus vai lá e apresenta a ele o consolo e o cuidado. Porque parece uma experiência que você já viveu, que parece ficar sem chão, desestabilizado, paralisado pelo medo, bases ameaçadas. É quando as bases tremem, que o convite do Senhor para você é: olhe para você, se enxergue primeiro. Sabe por que a gente se decepciona tanto com pessoas? Porque a gente cria expectativas demais em pessoas. Porque a gente coloca muita confiança em pessoas. E eu não estou dizendo que você não deve confiar em pessoas, mas eu estou dizendo a você que a sua maior confiança precisa estar no Senhor. A sua maior expectativa precisa estar no Senhor. Deus estava dizendo a Isaías: se você perdeu o chão porque alguém saiu da sua vida, hoje eu quero te provar aqui que os chãos podem tremer e a casa se encher de fumaça, mas eu cuido de você. A minha presença é real na sua vida. O Senhor estava convidando Isaías: olhe para você. Hoje Ele está dizendo aqui a você que está aqui, irmãos: olhe para você. Para de olhar demais para o que as pessoas estão fazendo na sua direção. Para de olhar demais para o que as pessoas erraram na sua direção. Comece a enxergar você. Deus estava dizendo a Isaías: será que não precisa corrigir algo na sua vida? Será que não precisa romper com alguma realidade, mudar alguma postura? O cuidado e o consolo do Senhor, quando vem para ajustar a nossa vida. É como o pai que cuida do filho, ajustando o filho para o filho entrar em uma nova estação, em um novo tempo. Em Deus sempre vai existir uma nova estação para você, irmãos. E eu quero te dar uma boa notícia, porque a nova estação que Deus abre na sua direção, Ele já está lá te esperando. Ele já está lá te esperando.
Porque Deus não trabalha com o nosso passado, Deus não trabalha com um tempo chamado presente, Deus trabalha com um tempo chamado futuro. Ele já está lá te esperando. Mas Ele não te quer lá do mesmo jeito. É por isso que Ele te convida a enxergar você, a olhar para você. Algo precisa mudar hoje. Como assim, pastor? Deus fez o chão tremer e fez a casa se encher de fumaça. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? A Bíblia vai dizer que a base tremeu e a casa se encheu de fumaça. O que Deus estava querendo? Cuidar de Isaías. A casa se encher de fumaça é quando Deus quer te fazer se enxergar. Porque quando Deus quer fazer você se enxergar, Ele vai ofuscar as demais coisas ao teu redor. Ele vai ofuscar pessoas da sua vida. E às vezes a gente fica sem entender. Por que isso aconteceu? Por que fulano saiu? Por que ciclano aprontou comigo? Mas Deus estava ofuscando para você se enxergar. Deus encheu a casa de fumaça para Isaías se enxergar. Em um lugar de muita fumaça, você não consegue ver além de você mesmo. Quem já esteve num lugar que muita fumaça, você só consegue se enxergar e mais nada. Então hoje o Senhor te convida a você se enxergar, a você olhar para você hoje. Por quê, pastor? Porque não se entre em uma nova estação com velhas práticas. Não se entre em um novo tempo com velhas influências. E Isaías entendeu isso direitinho na sua experiência com Deus. Por quê? Porque logo Isaías afirmou: ai de mim, estou perdido. Uau! Diante da grandeza de Deus, nós enxergamos a nossa pequenez. Diante da santidade de Deus, a gente enxerga a nossa vida miserável, a nossa vida de falhas e erros, a nossa vida de pecados. Diante do poder de Deus, a gente se enxerga como frágeis nós somos. E como orgulhosos ainda nós somos. O que Deus estava mostrando a Isaías? Eu quero você num novo tempo, mas eu não quero você do mesmo jeito. Eu quero você numa nova estação, mas você não pode entrar na nova estação com as mesmas práticas. É por isso que estou enchendo aqui a casa de fumaça, para que você pare de olhar para os outros e comece a olhar para você. Para que você pare de olhar para os erros dos outros e comece a olhar para os seus erros. Cuidado e consolo de Deus, irmãos. Não é só um pai que bota no colo, alisa a cabeça e diz: meu filho, está tudo certo, vamos continuar, deixa isso para lá. Não, Deus está dizendo: ei, você errou, está na hora de você corrigir. Você está debaixo de uma influência maligna, está na hora de você se libertar disso. Diz essa pessoa assim: se prepare para viver um novo tempo em Deus. Mas diga a ela assim: mas você não vai viver um novo tempo com velhas práticas. Não vai dar certo, irmãos. Contemple a grandeza de Deus. É olhando para a grandeza de Deus que a gente se enxerga a nossa pequenez. Amém? Sabe quando a gente se sente pequeno? Quando a gente está do lado de alguém muito maior do que nós. Porque até então eu me acho na altura ideal, 1,70 m. Mas quando eu chego perto lá do Felipe, quase 2 metros de altura, eu olho para mim e digo: como eu sou pequeno. Você já teve a experiência de entrar num lugar em que a porta é gigante? Essas catedrais que existem, bem antigas, quando você vai nesses lugares, você vê como o tamanho das portas são grandes, como as esculturas estão lá em cima, bem distante de você. Sabe para quê? Isso é intencional, irmão. Só para que você, quando estiver num lugar como esse, você se enxergue tão pequeno, tão insignificante, que você precisa da grandeza de Deus na sua vida.
Porque senão a gente se torna orgulhoso de dizer: ah, eu sou o cara, eu sou a pessoa, eu não preciso de mais nada, não. Quando você está diante da grandeza de Deus, você enxerga a sua pequenez. Quando você está diante da santidade de Deus, você vê a sua vida de pecado. É Deus cuidando, irmãos. Toda vez que você vem em uma celebração de culto e você ouve Deus falando coisas diretas para você, é Deus cuidando, é Deus consolando a tua vida. Mas é necessário uma decisão, e Isaías tomou a decisão certa. Isaías se enxergou e diz: ai de mim, eu estou perdido. Sabe o que Jó falou um dia? Da sua profunda consciência da culpa, quando reconheceu a santidade e a majestade de Deus, ele disse: os meus ouvidos já tinham ouvido ao seu respeito, mas agora os meus olhos te viram. Por isso eu menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. Uau! Hoje o Senhor te convida a você se enxergar aqui. Há uma fumaça nesse lugar, irmãos. Essa fumaça é proposital de Deus para fazer ofuscar as pessoas, as práticas das pessoas, a vida dos outros e começar a revelar a sua própria vida a você mesmo. Você pensa que está enganando quem? Ou você acha que Deus não está vendo? O que Deus espera de mim, de você? Que assim como Isaías, a gente possa dizer: ai de mim, eu estou perdido. Eu preciso do teu perdão, Senhor. Eu preciso da tua graça. Eu preciso da tua santidade em mim. Porque sem Deus você não consegue. Diz essa pessoa aí: não ache que você é alguém sem a presença do Senhor. Diz a ela mesmo: não ache que você é alguém sem a presença de Jesus na sua vida. Porque sem Jesus você não consegue nada. Existe cuidado e consolo do Pai para você. E por último, Ele toca e transforma. Porque primeiro Ele revela e se revela. Depois Ele cuida e consola, mas Ele não deixa você assim. Sabe o que é que Ele faz? Ele toca e transforma. Ele toca e transforma. Diz essa pessoa aí: nada está perdido na sua vida, porque quando Ele chega, tudo muda. Diz a 3 pessoas aí: se prepare, porque hoje tem toque e tem transformação do Senhor nesse lugar na sua vida. Só os que creem, aplaudam o Senhor aí. O texto vai dizer que Isaías diz assim: então eu gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Isaías reconheceu que ele estava sendo influenciado por pessoas, por situações que estavam ao seu redor. Qual era a influência? Pessoas que maldiziam ao Senhor, pessoas que profanavam o nome do Senhor, pessoas que descredibilizavam a palavra de Deus, pessoas que eram descrentes daquilo que Deus estava falando e fazendo, pessoas que falavam mal de outras pessoas, pessoas que proferiam palavras de baixo calão. Tudo isso estava influenciando a vida desse jovem chamado Isaías. Mas foi buscando ao Senhor que Isaías recebeu o toque e a transformação de Deus. O texto vai dizer, no verso 7, verso 6, logo um dos serafins voou na minha direção. Mas ele veio trazendo uma brasa viva que ele tirou do altar do Senhor. E ele veio na minha direção, e Isaías estava vendo aquela cena. E o serafim veio com a brasa viva, uma brasa queimante, e tocou, aonde, irmãos? Tocou aonde? Aonde Isaías mais precisava do toque. Aonde Isaías confessou. Porque a confissão de Isaías foi:
Eu sou um homem de impuros lábios. Aonde Deus tocou? Na boca. Deus está pronto para tocar em você. Mas Ele precisa primeiro ouvir de você. Hoje Deus quer tocar em pessoas nesse lugar. Tocar em áreas que são necessárias serem tocadas. Isaías não foi expulso da presença do Senhor. Dê glória a Deus por isso. Porque Deus poderia dizer: eu não quero você aqui, Isaías. Eu não quero saber de você. Mas a Bíblia não vai dizer que ele foi expulso da presença do Senhor em função da sua natureza pecaminosa. A mesma visão que lhe intensificou o sentido do seu estado pecaminoso, lhe deu a certeza de que o seu pecado foi perdoado e o seu coração purificado. Porque ele diz: o anjo tocou a minha boca com a brasa viva. E aí ele vai dizer, que com ela tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa foi removida e o seu pecado será perdoado. O toque do Senhor, irmãos, quando o Senhor toca, é trazendo certeza da transformação da nossa vida. É trazendo certeza do perdão dos pecados, da purificação do nosso coração. E Jesus faz isso em mim e você. Qual o toque do Senhor? A graça dele sobre a nossa vida. Porque a graça, ela tem poder de encobrir uma multidão de pecados. E um daqueles serafins tomou uma brasa e foi lá e tocou em Isaías. Uma brasa com fogo vivo. E o fogo é descrito na Bíblia, irmãos, como elemento purificador. Em Números capítulo 31, você vai ver a Bíblia falando que o fogo é o único elemento que é capaz de purificar o aço, o ouro, a prata, o bronze. Então, para sermos totalmente limpos, é preciso passarmos por esse toque do Senhor. Para nós acessarmos uma nova estação, é preciso passar pelo tratamento do Senhor. É preciso experimentar o toque. É preciso experimentar o batismo de fogo. Para pararmos com as velhas práticas. Para pararmos com as velhas manias. Para parar de estar nesse negócio de estar falando um do outro. De estar em contenda com pessoas. De estar colocando uma pessoa contra a outra. De estar fofocando de fulano de cicrano. De estar xingando pessoas. De ainda permanecer chamando palavrão. Para parar essas coisas precisa passar pelo batismo do fogo. Precisa receber um toque do fogo do Senhor. Precisa permitir que o Senhor toque na nossa vida. Nós precisamos desse batismo de fogo. João Batista vai dizer: eu batizo vocês na água com o batismo de arrependimento, mas há aquele que virá, que o batizará com espírito e com fogo. Então nós precisamos hoje que Deus toque em nós. E não importa o nível da perda, não importa o nível da situação que você está vivendo, do desapontamento, da frustração, não importa do lamento, da dor que você sinta. Hoje o Senhor quer tocar em você aqui, quer tratar da sua vida, porque tem uma nova estação te esperando. Mas você não entra numa nova estação do mesmo jeito que você está. Você precisa de algo novo de Deus na sua vida? Você precisa de algo novo de Deus na sua casa, do seu relacionamento, na sua família, no seu ministério? Então você precisa deixar o Senhor tocar em você. Todas as vezes que Deus toca, é porque Deus está nos levando a uma nova estação. Todas as vezes que Deus nos trata, é porque tem algo novo para nascer na nossa vida. No dia que Isaías não esperou, Deus chegou. E quando Deus chega, tudo muda, irmãos. Deus chegou e tudo mudou. Isaías recebeu o toque e recebeu o tratamento do Senhor. E o texto vai dizer que terminou: então eu ouvi o Senhor falando comigo.
Você está ouvindo Deus falar com você aqui nesse lugar. Isaías diz então: eu ouvi a voz do Senhor falando para mim, em quem eu enviarei, quem irá, há de ir por nós. Deus estava dizendo: eu abri uma nova estação, quem pode ir? Quem vai entrar nesse novo tempo? Então Isaías imediato, depois de receber a revelação, depois de receber o cuidado e o consolo, depois de receber o toque e o tratamento, Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Isaías diz: eu quero viver uma nova estação, eu quero entrar nesse novo tempo da minha vida, eu quero experimentar das promessas do Senhor, porque eu sei que se o Senhor prometeu, o Senhor vai cumprir. Ele quer usar você no propósito. Então existem perdas que não são o seu fim. Diz essa pessoa aí: existe perdas na sua vida que não é o fim da sua história. Deus está apenas começando um novo tempo. Diz a ela assim: se você perdeu algo, se você se frustrou com algo, Deus está apenas começando um novo tempo na sua vida. O convite do Senhor para você é: quem eu posso contar nessa noite? Com quem eu posso contar nessa geração? Com quem eu posso contar para experimentar de um novo tempo? Tem alguém aqui nessa noite que pode dizer assim como Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Isaías está dizendo: conte comigo para esse novo tempo. Se disponha, irmãos. Se permita. Chega desse tempo de velhas obras, chega desse tempo de prisões espirituais. Se permita entrar numa nova estação em Deus. A sua resposta pode ser a mesma de Isaías: eis-me aqui, Senhor. Isaías estava dizendo: me ajude. Eis-me aqui. O eis-me aqui, Isaías estava dizendo: me ajude. Se revele para mim. Me console, toca em mim. Só assim eu poderei experimentar do envia-me. Primeiro Isaías diz: eis-me aqui. Aí o Senhor vem, trata, cuida, toca. Aí depois ele diz: envia-me. Nós precisamos ser verdadeiros com o Senhor nessa noite. Abrir o nosso coração. A nova estação está diante dos nossos olhos, mas o que nós vamos fazer com isso? Diz essa pessoa aí a última vez nessa noite, diz assim: Deus não vai te empurrar para você entrar na nova estação. Diga assim: Deus vai te convidar, Deus vai te chamar. A quem eu enviarei? Quem eu vou enviar para essa nova estação? A sua chamada espera uma resposta sua, irmão. Hoje o Senhor espera uma resposta minha e sua nesse lugar. Qual é a nossa resposta para o Senhor? Hoje Ele está aqui. Uma nova estação pode começar na sua vida. Um novo tempo pode começar nessa área da sua vida. E cada nova estação nos leva a uma nova realidade. Por isso, que nesse lugar cada culto é um grande culto. Porque cada culto é um convite para uma nova realidade na minha e na sua vida. Hoje o Senhor está nos convidando para uma nova realidade. Hoje a pergunta do Senhor é: a quem eu vou enviar? Quem eu vou fazer entrar nessa nova estação? Quem eu vou abrir as portas para um novo tempo? Quem eu vou começar a liberar uma bênção, uma prosperidade diferenciada? Qual é a sua resposta hoje? Qual é a resposta da sua casa hoje? Será que nós podemos dizer assim como Isaías diz: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eis-me aqui. Você pode fechar os seus olhos aí e dizer ao Senhor: eis-me aqui, Jesus. Diga para Ele: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Eu preciso
Diz a Ele: eu preciso da tua revelação, eu preciso do teu cuidado, eu preciso do teu consolo. Diz a Ele: eu preciso do teu toque. Eu preciso que essa área da minha vida seja transformada. Eu preciso que essa área da minha vida seja liberta. Eu preciso mudar ainda essa situação no meu coração e na minha alma. Eu preciso do Senhor. Eis-me aqui. Olha para mim, Jesus, nessa noite, aqui nesse lugar. Porque a minha alma ainda está presa no passado. Porque a minha cabeça ainda pensa no pecado. Porque ainda a minha natureza ainda deseja as coisas erradas. Eis-me aqui, Senhor. Eu preciso do Senhor. Eu sei que o Senhor tem um novo tempo, eu sei que o Senhor tem uma nova estação, mas eu não quero entrar de todo jeito, e eu sei que o Senhor não vai me empurrar, o Senhor vai me chamar, e eu estou dizendo: eis-me aqui. Se o Senhor me ajudar, eu quero entrar. Se o Senhor me tocar, eu quero acessar esse novo tempo para a minha vida e para a minha casa, e nunca mais, nunca mais, nunca mais ser a mesma pessoa, em nome de Jesus. Se